derramar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para ele? O Senhor, Ele é fiel. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Eu queria que antes de você se assentar, eu queria nesse momento agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, porque antes de cada um de nós chegarmos, o Senhor já estava. Ele foi o primeiro, como Ele é sempre o primeiro. Chegou, preparou esse ambiente e aqui nós estamos. E agradecer a Deus pela sua vida, que aceitou esse convite, pessoas maravilhosas, pessoas do coração, pessoas que me ganharam para Jesus, como a Ellen Meio, há mais de 40 anos falando de Jesus para mim, lá na empresa, com 14 anos falando de Jesus, ser um instrumento. A Rita, também vizinha, olha a importância do vizinho. A Bíblia fala, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Falou de Getsemane e como Jesus operava lá, e aqui nós estamos. Eu queria agradecer a cada um de você que veio, pela vida do pastor Jorge Linhares, do nosso pastor Sênio, tão amado, pastor Daniel, pastor Niemes, pastor Esmeralda, pastores do coração que aqui estão. Eu não tenho palavras que não sejam gratidão a Deus. Minha querida mãe, minha querida tia, pessoas que me ajudaram na criação, estão aqui. Minha sogra, não dá para elencar tantas pessoas maravilhosas, mas eu sei que o Senhor trouxe você, o Espírito Santo de Deus trouxe você, e aqui nós estamos. Eu queria que você fechasse os olhos. Vou fazer uma breve oração de gratidão a Deus, de gratidão pela sua vida, de gratidão por esse dia, porque eu imagino como você não teve luta para estar aqui, mas você estava debaixo de oração, porque nós oramos ao Senhor, jejum pela sua vida, e aí o Espírito Santo trouxe cada um de vocês. Meus pais na fé, meu pai na fé, filhos na fé, e aqui vocês estão. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar, na Igreja Batista Getsemane, 1º de maio. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Muito obrigado por cada um que veio, pastor Jorge Linhares, com uma agenda tão repleta, mais de 3 páginas de compromisso só nesse dia, mas separou esse tempo para estar conosco, para nos honrar com a sua presença. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele, pela vida da pastora Glenda, sua família, seus filhos, pastores Tiago, Daniela, Isabela, seus genros, noras, filhos, netos. Ó Deus, todos os seus familiares, o Senhor recompensa. Nós amamos, Senhor, a vida dele, amamos a vida do pastor Daniel, de cada pastor, pastor Gilson, que nos liberou esse espaço hoje para estar aqui nesse momento tão importante para nós, para mim, para minha querida esposa, a pastora Gisiele, trazer o nosso querido filho, Emanuel. Glória a Deus! Abençoa cada um de nós, que tenhamos um tempo agradável aqui neste lugar, que possamos, Senhor, ter paz, entrarmos em paz, sair em paz, receber a tua palavra no coração, porque o mais importante é o Senhor Jesus em cada coração, em cada vida, entregando a ti, se rendendo a ti. Esse é o mais importante. Se tudo que aconteceu aqui, Senhor, não valeu, mas uma coisa eu digo: valeu pela tua presença, porque o Senhor é fiel, o Senhor é tremendo, o Senhor é Deus, Salvador e Senhor. Fica conosco, Pai, até o final desse momento tão tremendo que nós oramos e sonhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida. Thank you.
filho. Eu queria que você, mais um momento, ficasse de pé. Eu queria receber o pastor Jorge Linhares aqui do altar, minha esposa. Por favor, quem chama a pastora Gisele, com o Emanuel, para que nós possamos ouvir o nosso pastor Jorge Linhares. Daqui a pouquinho nós estaremos consagrando. E o pastor Jorge vai falar para nós a importância da consagração. Esse momento, como foi com Jesus, como foi com cada um de nós, como vai ser com Emanuel, esse presente de Deus aqui, nesse dia, nessa noite. Glória a Deus. Pastor Jorge. Glória a Deus. Boa noite, gente. Pode sentar. Que legal, viu? Bastante emocionado a gente fica. Podemos ver um dia tão feliz, né, Gisele? Esse milagre aí, glória de anos que nós esperamos esse milagre. Mas hoje é um dia de festa, é dia do Salmo 100. Quando o Salmo 100 fala para celebrarmos com Deus. E hoje eu tive pela manhã no musical, no colégio, olha quantas coisas, hein? Batismo hoje, confraternização do corpo diaconal, tudo eu tive que ir. Encontro de casais, encontro com viver, o clã, encontro de homens, encontro dos diáconos. Hoje, pela manhã, foi churrasco dos diáconos. E à tarde, a reunião mensal. Getsemane, eu tenho que ir lá agora, daqui a pouquinho. Eu comecei o Getsemane há 43 anos atrás. E a consagração do Emanuel. Tem que ir lá, olha aí, 3 coisas. Mas é milagre. O Emanuel está olhando para mim, né, Emanuel? Eu estou vendo aqui muitos gente salvo aqui, ó. Estou vendo aqui pessoas que, para mim, já estavam até na glória. E estão aqui. Maravilha. Mesmo que alguns também me causaram tristeza, mas hoje não existe falar, não deixa para outra coisa, ingratidão, mas nem hora de falar, às vezes sabem quem sabe, mas é dia de festa, né? Pode chegar no beirado do meu caixão, vou dar uma fiscada para ele, falar para ele, mas Emanuel, você foi aguardado por tanta ansiedade, né? E ele tem um olhar. Mas o Salmo 100 que eu separei para falar hoje aqui, um pouquinho, celebrar com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Então hoje é dia de celebração. Celebrar significa se alegrar. Celebrar significa fazer festa. E só quem não tem realmente uma experiência como esta, que o nosso pastor Kleber, amorosamente conhecido como Clebão, mas os vovôs aí, né? Vovó, todo mundo, e a igreja, que a gente fica torcendo para que os casais que não têm filhos, eles tenham. Quando eu criava pombos, era um negócio tão fácil, gente. Porque a gente podia fazer o casamento dos pombos. Era só deixar uma casinha, tá linda. Era só deixar um dia os pombos trancados, e no outro dia eles estavam, como dizia, encasalados. E ficavam o tempo todo ali. Eu vejo tantas garotas solteiras sonhando com um
casamento. Muitos rapazes também sonhando com o casamento. Para quê? Para um dia terem um lar e poderem gerar um filho. E o pastor Kleber e a Gisele, quantas vezes pessoas chegavam, não vai arranjar neném, não vai arranjar neném, e o casal vai ficando constrangido, vai ficando sem respostas, porque já oraram, estão juntos, são servos de Deus, estão praticando, né? E não chega a resposta. Então muitas vezes eu já conversei com algumas casais que não têm filhos, e passa 3 anos, 4 anos, 5 anos, e a pressão do sogro e da sogra. Eu vou arranjar neném, eu quero ter um neto. E as comparações. Ao plano de tal tem 2. O plano de tal tem 2. Porque não sabe que às vezes é um problema médico. Muitas vezes é um problema particular. Muitas vezes é a situação financeira. Muitas vezes é a vontade de Deus soberana que aquele casal não tenha filhos. No caso do pastor Daniel e da pastora Cristina, que um dia eu perguntei a Deus por que eles não tinham filhos. E o pastor Daniel, durante muito tempo, tentou ter filhos, mas um dia eu vi o pastor Daniel e a pastora Cristina cuidando dos casais. Enquanto eu viajava, ficava muitos dias, às vezes fora, o Atlético foi campeão, né? Sonho. Sonhar não é pecado. Vai chegar o dia que a gente vai soltar no vento por um Libertadores. Mas, então, os casais sonhavam, sonham. Quantas vezes eu viajava e muitas vezes viajando para longe, e o pastor Daniel cuidando da igreja. E numa das reuniões que eu vi o pastor Daniel cuidando, aquela quantidade de casais e de crianças, aí Deus me pôs uma paz no coração. Aí estão os filhos que ele tem, filhos espirituais. Olha aí quantas pessoas são abençoadas através do ministério do pastor Daniel e da pastora Cristina. Então eu parei de pedir a Deus para que eles tivessem filhos. Tentamos até adotar, porque dizem que quando adotam, os psicólogos adotam uma criança, a fertilidade da mulher vem. Outros dizem que tem que fazer igual foi feito com as vacas de Jacó. A mulher passar a ver, visitar creches, carregar bebê para poder ver. E com o pastor Kleber e com a Gisele não foi diferente. Imagino quantas cobranças. Mas chegou o dia. E essa mulher se viu grata. Mãe do Senhor Jesus, a mulher mais santa. Ela se viu grata. E a batalha estava começando, né? A batalha estava começando. E aquele cuidado ser, e nós preocupados com a vida dela. Porque um homem desse tamanho, e ela pequenina, foi Deus mesmo que deu ele para você, né? Então Deus iria cuidar de você, né? Um monte de bênçãos, né? Uma bênção, uma montanha de bênçãos. Quando eles começaram a namorar, eu falei, Senhor, tem misericórdia. A gente preocupa, né? Mas o pastor Kleber sempre esse santo homem de Deus. Tivemos o prazer de conhecer a mulher que falou de Jesus para ele. Está aí, né? Cadê ela? Manda levantar a mão. Cadê ela? Olha lá, que legal. Valeu a pena, né? Valeu a pena. Valeu a pena. Quem trouxe ela para a gente ser? Quem trouxe? Quem trouxe você para a gente ser? A Rita. Rita? É.
A Rita, Nair. Ó, Rita, né? O ator, né? Que bênção, né, irmão? Aí. Anaí, que maravilha. Então hoje a gente tem essa alegria. E um menino tão grande, você come na barriga e deu um banho, viu? Glória a Deus pela sua vida, viu? Emanuel, que significa Deus conosco. Então, é dia de celebrar. É dia de nos alegrarmos aqui. É isso que nós estamos. Eu deixei tudo lá. Eu falei com eles que eu iria beber água. Por isso que eu tenho que beber água aqui para não mentir. Onde o senhor vai, pastor? Eu vou beber água. Eu não falei onde. Eu estou aqui hoje porque eu sei que o papai vai consagrar e muitos pastores que estão aqui. E o Emanuel estou até emocionado. O Emanuel então eu queria agradecer a Deus. Não vou poder ficar até o final, mas eu ficaria aqui a noite toda. Mas eu tenho que entregar o prêmio lá, porque eu sou pai, né, espiritual do PSEMA. O PSEMA ele não tinha músicos na igreja, não tinha guitarristas. E foi feito um boicote a mim. Os guitarristas não queriam tocar, os que tinham na igreja. Porque eu era muito diferente do pastor que estava na igreja. Então eu falei, já sei, vou fazer um festival de música. E eu tinha o Fest-Flor, eu era pastor na Igreja Batista da Floresta, no Florabá. Então lá tinha o Fest-Flor. E eu fiz então o Fest-Sema. E aí depois a igreja passou a ter muitos músicos. Foi onde surgiu Ana Paula, Eli Soares, Miga Soares, David Quino, muitos, né? E eles estão lá para eu poder entregar o prêmio para eles. Sabe? Então eu queria fechar os meus olhos e você e mais os demais pastores que eu vou fazer uma oração pelo Emanuel. Mas a Igreja Batista de Semana do Tempo, você quer conhecê-lo, que dia que você vai lá levar? Eu vou alinhar com o meu irmão de Fortaleza. E ele vai vir numa terça-feira. Numa terça-feira? Vocês prometem estar lá numa terça-feira? Olha, agora, levanta a mão quem vai estar lá. Então eu quero fazer uma oração de também consagração, depois você faz a sua também. Não é isso? Então vem cá, depois vai ter o pastor Daniel, vem cá, Emanuel. Eu quero celebrar que você venha a esse casal. Daqui a uns anos, eu quero poder falar com o Emanuel. Eu levantei e fiz parte da sua consagração. Jesus foi levado ao templo não para ser apresentado, a Bíblia diz que ele foi consagrado. Foi consagrado significa propriedade exclusiva. Se esse microfone for consagrado a Deus, nunca alguém pode utilizar esse microfone para por exemplo, uma campanha política lá fora, alguém pedir para tocar uma música e um cantor lá estragou o microfone, aí ele pediu o microfone aqui na igreja. Por quê? Porque esse microfone foi consagrado a Deus. Assim é você, Emanuel. Você é consagrado a Deus. Eu estou olhando o microfone e fica aqui, pegar o microfone. Primeiro, pastor Jorge, eu já te conheço. Pega essas luzes do fundo aí, né, Renato? Olha lá. Isso aqui é ele sonhando lá. Eu assistindo o pastor Jorge, que é a nossa Então, isso aqui é um dos domingos, porque na parte da manhã é o nosso maior desafio, na parte das 10. É o maior desafio, porque é a hora que ele levanta, e aí ele troca, depois tem que trocar de novo, e assim, aí a mãe dá mamar, e ela dá o peito com leite, eu dou o peito e dormir, né? Já alguma coisa, né? Já dorme ouvindo as suas pregações, pastor Jorge. Já é emoção que ele dorme ouvindo a pregação. Sua pregação vai entrar no coração. Já te conhece. De ouvir orar, pastor Jorge. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria chamar minha mãe aqui, pastor Jorge. Minha mãe,
Queria chamar a Cláudia, minha irmã, Daildo, Jumara, Dona Marinha, Sobrados, rapidamente, bem rapidinho, porque o pastor Jorge está com a agenda corrida. A Roberta, por favor, o Washington, Rodrigo, espera chamar não, família, por favor, já vem, para que a gente possa estar aqui, o pastor Jorge fazendo essa oração e nós apresentando sobrinhos que estão aqui também, né, Maria Luísa? Rapidamente, Maria Luísa, Emanuele, sobrinhos que estão aqui. Isso. Fica aqui no meio, pessoal. Divide aqui a turma da direita, a turma da esquerda. Apesar de nós não sermos da esquerda, mas aí Rodrigo, Roberto, Anailton, Rosário, a Meire, os padrinhos, rapidamente, temos que aproveitar o pastor Jorge, padrinhos, rapidamente os padrinhos, pastor Gilson, pastora Rosana, por favor, já vamos pegar aqui na frente, os padrinhos aqui, isso. Pastor Milton, por favor, pega esse púlpito, põe para mim aí, por favor. Esqueci de mais alguém, amor? Pastor Milton, não deixa que tira os peixes, não, só o púlpito, tá? Deixa aí na ponta aí. Isso. Baixo. Isso. Essa Bíblia lá na mesa, por favor. Deixa aí. Deixa isso mais aí. Glória a Deus. Algum padrinho está no banco aí, não, né? Os padrinhos. Pessoal, Rita, aqui da direita. Vamos distribuir mais pessoal aqui. Tá, cadê a pastora Rosana? O pastor Gil estão aí já. Mamãe, calma. Se é, Dona Marinha, sobrado do meu lado aqui, por favor, isso. Isso. Glória a Deus. Jeff, por favor, mas lá no campo ali, por favor. Deixa só o microfone depois se tudo, tá? Glória a Deus. Meu Deus, que alegria. Vamos ficar em pé, vamos todos, vamos. Primeiro eu estou emocionado pela honra. Gente, você não imagina o que é ser honrado como pastor. A Bíblia, o primeiro presente que Deus deu foi a honra. A Bíblia diz que quem honrar os pais, os filhos serão abençoados. E quando Jesus estava ali na casa de Marta, Lázaro e Maria, e Maria foi lá e pegou o perfume e honrou Jesus. Que coisa! Então, é o que você está fazendo, o que vocês estão fazendo comigo hoje aqui. Por isso que eu estou emocionado. Muito. Eu falei com o pessoal lá do PCM, né? Um casal que me honra tanto. Graças a Deus que aí até cobre as feridas da desonra. Mas é muito maior o número de gente que me honra. Então eu fico muito feliz. Obrigado, pastor Kleber, pastora, muito obrigado. Eu nem mereço isso, não. Eu nem mereço, mas eu estou recebendo aqui como se vocês estivessem fazendo para Jesus. E é noite de cura, é noite que a gente é curado também. Então estenda as mãos, eu vou fazer uma oração e depois o Pai consagra ele. Pai, eu coloco em tuas mãos a vida do Emanuel. Significa Deus conosco. Pai, que pelotão de saúde. Que menino musculoso. Que menino pesado. Aos olhos humanos, mas leve no mundo espiritual. Leve para o Senhor, leve para os pais. Que ele seja sempre uma bênção. Eu que tive a minha netinha, filha da Isabela e do pastor Alisson, Deus, e livre de uma enfermidade esta semana. Que coisa linda, Pai.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do meu genro, pastor Alisson. Muitos também o abandonaram, mas ele continuou firme, Pai. E nós descobrimos cada vez mais que Jesus é quem não nos abandona. Então que o Senhor nunca abandone o pastor Guilherme, que ele nunca te abandone, ó Deus, sua esposa. Esse menino é consagrado ao Senhor. Ele é entregue nas tuas mãos. Ele não é somente apresentado, ele é consagrado ao Senhor. Ele é um presente de Deus. Aleluia, Emanuel. Está confirmada a oração minha sacerdotal. E o Pai vai complementar com essa consagração aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo. Depois o Pai vai falar assim, entrega em consagração. Amém. Emanuel do Senhor Jesus, com o alto Espírito, ele pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Deus poderoso, invisível, presente em todos os lugares. Você de Jesus, Emanuel, hoje para todos sempre. Amém. Fazer oração com os padrinhos. Então todos os padrinhos repitam comigo assim: meu Deus, neste momento tão especial, nós nos colocamos diante do Senhor como padrinhos para abençoarmos o Emanuel, para andarmos com o Emanuel, sustentar o Emanuel e abençoá-lo em todas as situações. Emanuel, nós te abençoamos hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. É de Jesus, Emanuel. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. O Emanuel é consagrado ao Senhor. Desde o ventre da mãe, nós já o consagramos. Apresentamos ele diante do Senhor. Nós colocamos ele diante da tua presença, Senhor. Nós abençoamos sua vida, seus sonhos, seus projetos. Suas mãos sejam mãos que levantem para adorar o Senhor, que da sua boca saia o perfeito louvor, que dos seus pezinhos sejam pés que calmem os sapatos para a pregação do Evangelho. Que você seja cheio do Espírito Santo, Emanuel. Eu profetizo na sua vida que você ame a Deus, ame Jesus, ame o Espírito Santo, ame a sua família, ame a igreja, ame os seus pastores, que você seja motivo de alegria para todos nós, em nome de Jesus. Nós te consagramos, Emanuel, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos assim, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Pastor Jorge, não sei se o senhor já está indo, mas o meu querido sogro, ele, junto na tua presença, pastor Daniel, e logo depois ele vai te levar, que tem uma surpresa pro senhor ali, viu? Pode ser, não pode nada, já está cheio. Você já vai levar para ti. Pode ficar tranquilo, pastor Jorge. Vai. Você. Esse trem aqui não Já solta, disse não? para vida dele, pastor Brás. Seu médico, ele, mais uma madrona, a glória do Senhor. Você que está aí assistindo pelo Instagram, os parentes, familiares, as madronas, os de Paula, os Ferreiras, todos aqui nesse momento. Glória a Deus. Mateus 9,14 diz: deixa vir a mim crianças e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Emanuel, você é o milagre do Senhor.
Você tem o Senhor. Aleluia! Você veio para trazer alegria na nossa vida. Eu declaro, eu profetizo que o teu corpo é morada do Espírito Santo. Que o seu caminhar, Emanuel, será nos caminhos de Jesus. E das suas bocas sairão palavras de edificação, restauração e salvação. Você já é uma bênção, Emanuel. Em nome de Jesus. Amém. Por favor. Família, muito obrigado. Amigos, padrinhos, pastores, cunhados, sobrinhos. Pastor Nilton, dê o suporte aqui, por favor. Pastor Nilton, suporte aqui no público. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa minha espada em algum lugar. Alguém viu minha espada aí? Obrigado. É assim. Pelo menos espada dos outros. Gostou, né, pastor? Então, glória a Deus. Olha, para mim, por favor. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Bom, eu queria pedir só mais um minutinho de atenção. Nós já estamos caminhando para o final. Glória a Deus. Obrigado, pastor Nilton. Glória a Deus. Só mais um minutinho de atenção de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Eu só queria, nesse momento, deixar essa palavra para nós fecharmos esse momento tão precioso. Quantas pessoas maravilhosas aqui nesse momento. Ô Rosa, você ficou aí quietinha, né? Mas você não escapa não, você é Tivone. Viu? Na próxima, lá na sede, viu? Tivone, ó. Viu, Nelson? Deixa eu fugir não. Tá? Mas aqui, rapidamente, Hebreus 13, no versículo 8, diz assim, só um minutinho de atenção de vocês, pessoal, para a gente encerrar. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Isso é uma realidade. O Senhor Jesus, Ele fez, na época dele, fez no Velho Testamento, Ele era um anjo do Senhor. Fez quando veio, cumprir a sua missão e continua fazendo em nossas vidas. O Emanuel é um presente de Deus, como todos vocês que estão aqui, amigos, familiares, padrinhos, parentes. Presente de Deus. Sonhamos por muitos anos pela vinda do Emanuel. Mas a prova é o Senhor que depois de 24 anos de casados, Ele nos desse o Emanuel. Nunca chegamos para cobrar do Senhor. Deus, por quê? E olha, né, madrinha? Beijamos seu coração. Nós tivemos em 2018, pastor Elias, uma gravidez. Em 2018, a Gisele engravidou. Pouco depois que eu tinha me aposentado, né, Marcão? 2017. Vou botar alguém no meio, não sei dele isso aí, viu? Vocês estão orando muito aí hoje. Eu estou ainda cedo dele. 2017 nós entramos para a reserva e 2018 o Senhor nos deu. Mas 3 meses depois, o Senhor levou a nossa primícia. Vamos fazer o exame para verificar o coraçãozinho, mas já não havia vida.
O Senhor tinha levado a nossa primícia. Choramos muito, minha esposa chorou muito, ficamos sem chão. Quem é pai aqui, hoje eu sou. Que expectativa linda aquela quando você sabe que vai fazer um ultrassom, né, Dani? E que vai ali para ouvir o coraçãozinho, porque tão sonhado, depois de tantos anos de casado, 2018, mas o Senhor levou a nossa primícia. O Senhor Deus deu, o Senhor levou. Vivemos aquele tempo de 3 meses maravilhosos, quase 3 meses. Mas Deus é fiel. E a nossa oração foi sempre que Deus fizesse a vontade dele. Porque fato é que Jesus está voltando. E nas minhas orações, nas orações da minha esposa, mas Senhor, o Senhor está voltando. Mas se for a tua vontade, nos dê a oportunidade de sermos pais. Para que a nossa geração seja pouca de Deus na geração deles. Era a minha oração. Depois que nós perdemos a gravidez. Porque antes a gente vinha nessa oração, feita em 2018, mas continuamos. É como a palavra de Deus diz, que o choro vem pela noite, mas pela manhã vem a alegria. Passamos aquele momento de perda, mas continuamos trabalhando com o Senhor, célula de casais, casamento comunitário, aqui às segundas-feiras, no domingo com o pastor Gilson, trabalhando para Deus, pastora Glória, fazendo o que o Senhor nos chamou à missão, e convictos que no dia que nós passássemos dessa terra, o Senhor nos apresentar, olha, essa aqui é essa primícia que você entregou para nós, eu trouxe. Certeza, continuamos trabalhando. Aí quando foi o ano passado, 2024, a minha esposa tinha orado ao Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor nos dê um filho com 45 anos. Depois, nós queremos continuar fazendo a obra. E aí, voltando 4 dias aproximadamente, para completar os seus 46 anos, o Emanuel estava ali. A semente do Senhor ali no ventre da minha esposa. Para honra e glória do Senhor. Deus nos deu essa bênção. Tivemos uma gravidez abençoada. Tivemos uma gravidez de oração. Desde o início, orando, consagrando, ungindo, com óleo, subindo ao monte, orando ao monte, ela com a barriga ali, mas no monte, orando, buscando ao Senhor, a dependência do Senhor, pastora Sueli. Esse menino é regado à oração, porque nós sabemos que Deus tem um plano na vida dele. Porque a minha oração depois de 2023 foi: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, na vida da tua filha, porque nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não pedir mais filho, porque o pastor que eu trouxe aqui na segunda-feira para pregar falou: olha, descansa o seu coração, não precisa pedir mais. Deus sabe o desejo do seu e da esposa. Em 2023, setembro de 2023, eu parei de fazer a oração dessa forma e comecei a orar: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, na vida da tua filha. E assim foi até chegar no Emanuel. E você acha que foi fácil? Não. Orando, jejuando, subindo ao monte, clamando ao Senhor, para esse menino chegar, foi uma luta. A reta final, uma luta. Mas Deus honrou. O Senhor nos trouxe o Emanuel. Por isso, a palavra de Deus diz em Hebreus 13:8, como isso aqui: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele fez milagre. Antônio, um amiguinho dele de quarto. Dá um sinal para a mão aí, Jones. Aquele Antônio ali, gente, ó. Antônio, lindo. Companheiro de quarto dele. Tiramos a foto junto. Com o Emanuel e ele, um amiguinho crescendo. Hoje ele e a Lorena vieram aqui nos honrar. Então, que direi, pois, ao Senhor? Por tantos benefícios. Salmo 116:12 diz isso. Eu queria chamar minha esposa. Vem aqui, amor. Você, para nós entregarmos esse momento. Eu queria, na sequência, o pastor Gilson, por favor, fique preparado, pastor Gilson, para estar aqui no altar. Amor, o que você gostaria de falar? Além da gratidão que nós temos a Deus, ao Senhor, à nossa família, por essa bênção. Conta para nós.
a paz do Senhor? Nossa, tão feliz de ver cada rostinho aqui, né? Todo mundo é tão especial para nós. Obrigada, gente, por vocês terem vindo. Eu sei que é um esforço, às vezes não tem tanto compromisso, mas aprove ao Senhor que vocês viessem. Glória a Deus. E é uma alegria, né? Estar hoje aqui com o nosso bebezinho. Esse menino é uma bênção, é resposta. E eu só falo para assim, só tenho que agradecer. Quando ele está chorando, quando está com febre, enjoadinho, a gente só glorifica a Deus. Porque nós vivemos milagres atrás de milagres. Como ele falou também, nós levantávamos, eu fiquei grávida. Em janeiro, eu tive sangramento pela boca. Meus pais estavam viajando e aí eu fui ao hospital e a médica falou, o medicamento, estou tomando febre, meu medicamento. E depois, daí uns dias eu tive um pouquinho, aí foi bem pouquinho, mas foi quase toda a gravidez. Às vezes eu ia cuspir e saía um pouquinho de sangue. E aí foi gengivite, mas eu sabia que era batalha espiritual. E em janeiro, quando foi a primeira vez, eu comecei a orar todas as madrugadas. Era 3, 4 horas da manhã, eu me levantava, ia para a cozinha. Não era para comer não, viu gente? Era para orar. E aí eu orava, e depois de um tempo passou para mim, comecei a orar também. E em cada ultrassom que eu fazia, o médico ficava espantado. Gente, ele está desenvolvendo muito bem. Esse menino é grande igual o pai, olha o tamanho da mão, olha coisa. Então, assim, foi assim, Dr. Paulo, médico da educação. E ali eu fui vendo, né? Minha médica não é cristã, e ela virava para mim, toda a consulta, ela, meu Deus, tá ótima as ultrassons, vocês estão de parabéns. Mas eu estava vendo as minhas lutas, né? Eu e o Fred, a gente estava passando por lutas. E Deus usou até assim, todas as consultas que eu ia, estava tudo bem, mas no finalzinho a pressão começou a subir, o pé inchou demais. E eu lembro que um dia eu cheguei, o médico falou, a médica queria fazer meu parto antes, né? Um pouquinho, uns 15 dias antes dele nascer. Ela queria fazer uma outra médica plantonista, mas aí o Senhor não permitiu. Meu Manuel chegou com quase 39 semanas, faltava 2 dias para completar 39 semanas. Mas isso nós oramos, buscando ao Senhor. E no dia do parto, a minha irmã estava ali comigo, aquela gatinha aí, dá um sinal com a mão. Ela é minha irmã maravilhosa. E ela estava lá comigo, o Kleber. E eu estava super bem, os batimentos do Manuel estavam super bem. Cheguei lá, estava 144, né, os batimentos. E fui fazer os exames de sangue, urina. Aí ela pediu para fazer o de urina. Eu falei assim, não vou fazer não, porque eu não vou conseguir agora. Não consigo, vou esperar um pouquinho, não vou ter vontade. Então vamos fazer o de coração dele. Quando eu estava fazendo o exame, estava lá, né, a enfermeira disse para mim, fica aí tranquila, e vai começar a dar uns movimentos na sua barriga e tal. E de repente o aparelho disparou. E os batimentos vieram assim, uns 10, chegaram em cima de mim. Mãezinha vira para um lado, mãezinha vira para o outro. E aí a outra menina falou assim, o batimento dele continua caindo. Aí a médica falou assim, emergência agora. Gente, as minhas pernas só tremiam. Eu falei, meu Deus do céu. Aí de repente a minha irmã chegou, o Cláudio não estava perto, graças a Deus, eu achei ele desmaiar. Ele não ia suportar. E aí a minha irmã estava lá comigo, eu falei, ô Gilmara, olha, porque eu sabia que era espiritual. E a minha preocupada, a enfermeira virou para mim e falou assim, ô mãezinha, não chora não, você tá nervosa? Eu
Aí eu também, eu comecei a chorar, me tremia. Ela falou, seu milagre está chegando. Não chora não, nem fica tremendo. Mas aí, durante o parto, eu só tremia e orando. E aí quando eu estava deitada na maca, Deus me surpreendeu. Porque a primeira coisa foi a minha irmã, que queria muito assistir o parto. E ela falou assim, o Espírito Santo está no controle. Uma enfermeira colocou ela para dentro, porque o pai pediu, e não podia. Ela assistiu um pouquinho do parto, o Cléber chegou um pouquinho depois. E quando ele estava deitado na maca, chega para mim a Luísa, que é filha do pastor Luiz, doutor também, José Luiz. E a Luísa chegou e falou assim, você lembra de mim? Eu falei, ai meu Deus. Aí ela, eu sou a Luísa, filha da Rose, eu quero seu parto. Eu falei, gente, e na primeira consulta minha com a minha médica falou assim, quem sabe a Luísa não faz o parto? E o Cléber falou assim, amém, né? Mas a gente queria a senhora, a doutora Cátia, que acompanhou ela. Aí, e eu no meu coração, eu nunca tive assim, esse desejo que a doutora Cátia fizesse meu parto. Eu coloquei nas mãos do Senhor. Eu falei, vai fazer quem Deus quiser. E aí Deus colocou a Luísa e a doutora Tânia, porque a minha médica estava em outra cirurgia. Então foi a vontade do Senhor. E quando ele nasceu assim, ó, chorando, esmiolando, né, meu amor? E eu só glorificava a Deus. Quando ela estava assim, já nasceu, eu fiquei em silêncio. Mas quando eu escutei chorando, glória a Deus! Eu gritava, igreja, eu falava, Senhor, teu nome seja glorificado, teu nome seja glorificado. Então assim, foi só glorificar a Deus. Igreja, eu glorifiquei, eu gritava, glorificando meu Deus pela vida da Manuel, porque a Manuel vai pegar a geração. E eu louvo a Deus. Eu agradeço ao Senhor por todos os auxílios que estiveram orando. Eu sei que a igreja orou por nós. Glória a Deus! Mas então é só glorificar o meu Deus, porque nós temos vivido esse milagre, que é o nosso filhinho maravilhoso, e eu sei que, que ele vai ser um instrumento, ele já é um instrumento de Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas amém, irmãos. A gente não poderia deixar de dar esse testemunho para vocês. Para nós tem sido uma emoção a cada momento. De pensar que não ia dar conta. Hoje é eu e ela e eu. E nós louvamos a Deus, porque meu sogro, o pastor Braz, a dona Marinha, a minha mãe, a Gilmara, o Laildo, que tem liderado a Gilmara para nos ajudar, tem sido uma bênção conosco. Tem nos ajudado. A Bia, cadê a Bia? Cadê a Bia? Bia tem sido bênção para nós também, porque Deus levanta pessoas para nos ajudar. Ficamos 2 meses na casa do sogro sem querer ir embora. Já queria ficar lá. Mas a gente sente que já está na hora de sair do ninho, né? Igual a águia quando está ali, põe os espíritos para poder nascer, sair, né? E voar. E assim tem sido. Então, glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Gilson vai dar continuidade aqui. Nós vamos ter a oportunidade de honrar a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dias. Hoje é culto. É um culto de ação de graça. E ninguém dá o que não tem. E nós vamos honrar o Senhor. Pelo menos eu e minha esposa estaremos honrando pela vida do Emanuel. O que você pode dar ao Senhor? O que você tem dado ao Senhor? Muitos têm dado, às vezes, numa penitenciária, que o filho está preso, ou numa casa de recuperação que está com drogas, ou falando um bem bom lá no McDonald's, paga uma opção do lixo de quase R$50 e com uma facilidade. Vai se entregar para o Senhor e para o pastor Pai. É uma
missão difícil, mas é tensa, porque Deus tem honrado. Meu amigo Marco Antônio ali, Gleison, sabe, são 8 anos de aposentadoria. E hoje eu vivo voluntariamente pela obra e pela fé. E Deus nunca tem deixado faltar. Nunca deixou faltar. E antes de passar aqui para o pastor Gilson, eu não poderia deixar de citar. Tadeu, por favor, fica de pé. Tadeu, fica de pé. Anaí. Esse casal foi meu primeiro casal, meu patrão. Aos 12 anos, tinha ficado órfão de pai. Minha mãe, pensionista do INSS, com 4 filhos. Esse casal morava na frente da casa onde nós morávamos. Naquela que nós morávamos, porque nós morávamos no fundo, né? A mãe defendia, né, mãe? Chalé, seu chalé. E o Tadeu era aí. Me deu o primeiro emprego de camelô, vendendo cartão de Natal lá na Feira Rio. Mãe, camelô, né, Gugu? Durante a semana, na Rio de Janeiro, na São Paulo, vendendo cartão de Natal nos bares, de papel, só época do Marcão, época Pastor Paiva. E eles trabalharam com isso e me abençoaram muito. O meu primeiro salário, na época de dezembro, o Samuel, foi comprar para minha mãe uma garrafa térmica. Presente de Natal, né, mãe? Lembra? Mas esse casal, louva a Deus, Tadeu, pela sua vida, Naí, pela vida do Gugu, a Renato Sarpis Ferreira Alpudiano. Não esqueço. Pode vir, Naí. Antônio Adelano, Alpudiano, Karina, Janaína. Então, essa família nos abençoou. Se hoje nós temos o que temos, nós agradecemos a Deus. E as pessoas que Deus colocou, pastor Marcelo, na nossa caminhada. E esse casal foi um. E há tempos o Espírito Santo de Deus, Naí, tem falado no meu coração que eu precisava honrar vocês. Precisava honrar a sua vida, a vida do Tadeu. E eu, há um tempo, encontrei com ele no salão e falei, Naí, eu preciso fazer um momento de honra para você e para o Tadeu. Meus primeiros patrões, ali, com 12 anos de vida, sem meu pai, me abençoaram muito. Depois eu entrei para a Prosegur, foram quase 40 anos de trabalho. Então, Naí, a gratidão a Deus. Tadeu, vem cá, por favor. Por favor, um momento de festa hoje. A turma é sábado, né? Quantas vezes eu no mundão saía, era 22 horas, né, Gugu? Hoje, para Jesus, vamos alegrar. Então, vou deixar você falar, né? Mulher pode falar, né? Olha, que senão o povo não pega lá, né? Mas então, esse casal aqui, gente, eu tenho muito em oração pela vida de vocês. Vocês são alvos das minhas orações. Me abençoou muito, muito. Porque abaixo de mim, né, Rita? Mais 3 irmãos passavam necessidade, faltava o pão. Minha mãe tinha lá que fazer as roscas, né? As roscas no final do dia da vazia, né? De tanto comer, só comia rosca. Aí tinha que dar vazia. Mas ali lutando. E eles nos abençoaram. Cada dinheirinho que ele me dava, Tadeu, Anaí, abençoa a nossa família. Acontece de tudo. Muita gente quer começar de cima. Nós começamos de baixo. Aos 26 anos, depois de tanto amém, e veio Melo de Aquino falar de Jesus. Eu aceitei a Cristo. E a Rita, olha, tem a Getsemane, vai na Getsemane. Eu fui. Há 32 anos, pastor Rafael Lopes, primeiro pastor da Igreja Batista de Getsemane. Fica de pé, pastor Rafael, pastora Ágila, sua esposa. Pastores de Getsemane, bênção, conhece a nossa história, amamos essas vidas. Chegaram para Getsemane antes do pastor Jorge, são bênção até hoje, missionários, pastores e uma bênção. Então, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor e que Deus continue abençoando vocês. Naí, que Deus te abençoe. Tadeu, que Deus te abençoe. Ele é lá da Armênia, fruto da Armênia. Bênção, próspero, família próspera. Conta em grandes palavras, Naí. Deus colocou no seu coração. Senhor, irmão, Ele está nos honrando aqui, mas na verdade nós que fomos honrados pelo funcionário, porque sempre foi esse menino abençoado, desde que a gente morava bem em frente, como ele disse, e sempre aquele menino íntegro, sabe? Então,
quando nós teve essa oportunidade, era buscar cabeleireiros ali, porque já mexia com tudo. Eu olhei para você. Então, a gente ia realmente na Praça da Liberdade e surgiu o Cleber trabalhar com a gente e foi um grande prazer ter esse menino como funcionário. Muito, muito, que o Senhor continue te abençoando. Nós amamos vocês, tá? E com essa alegria no coração agora de ver o herdeiro que o Senhor te deu para vocês. Então, é porque perseverou, o Senhor viu a perseverança e chegou o herdeiro. Glória a Deus por isso, porque nossos filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Então, glória a Deus por isso. Muito feliz da sua felicidade, da felicidade da sua esposa. Nós estamos muito felizes de estar aqui comemorando e participando da alegria de vocês. Muito obrigada a você, porque nós temos você como funcionário, porque você sempre faz essa gracinha, né? Então, irmãos, é uma bênção isso aqui. Glória a Deus. Então, eu agradeço a Deus por ter nos conhecido, de ter sido vizinhos de frente, né? Então, eu fico muito feliz com isso, de você e de ter esses amados vizinhos, que nós ficamos longe, mas nos separamos também. Né? Então, gente, muito obrigada, né, por estarmos aqui. Obrigada, Cléber. Você é muito fofo e a sua esposa também. Tem muita bem agora. Glória a Deus. Quer falar, Deus? Fala bem, então. Amém. Glória a Deus. Quem vai ficar, Tadeu? Vem cá. Cadê a Natália para fora? Vou deixar de tirar. Glória a Deus. Noite de festa. Você viu, minha mãe? Fofo. Fofo. Falar o quê, né? Só Deus sabe, né? Ô Marcão, dentro dos 12, viu? Você viu, né? Freio patrão. Você sabe mais o deles, né? A luta nossa para chegar nessa condição, né? E se humilhou para Deus. Só o Senhor, só a misericórdia. Pastor Gilson, por favor. Pastor Gilson é pastor titular aqui da missão. Ele é pastor da Rosana, um casal abençoado. E não poderíamos deixar de honramos essas pessoas maravilhosas. Pastor Helena e pastor Esmeralda fez o nosso casamento. E ano que vem, 25 anos, já estou convidando de culto. Já falei pessoalmente, os nossos 25 anos de casado, dia 7 de setembro de 2026. E vocês estão convidados, em nome de Jesus, amém? O Emanuel vai entrar com aliança, olha para você ver. Glória a Deus, amém. Deus é fiel, bênção demais. Então, pastor Gilson, está contigo. Depois é o seguinte, pessoal: o pastor Blas vai fazer o despedir, mas você fica no seu lugar. Estaremos aqui servindo algo, ele vai dar as instruções. Você pode ficar no seu lugar. E casa do Senhor, irmãos, tem de comer, viu? Pode ter certeza. Então, nós separamos algo gostoso para vocês terem oportunidade. 25 de junho de 2026, Dani, Lucimar, Davi, vocês que estão aqui, o Samuel, é o aniversário, viu, madrinha? Madrinha Lu, madrinha Marquinhos, pastor Marcos, pastor Luciano. 25 de junho é aniversário de um ano inteiro. E nós estaremos aqui, viu? Viu, Beira? Em nome de Jesus. Você é bênção, viu, Beira? Boa noite. Boa noite. Queridos amigos aqui, pastor Helena, pastor Liberal, pai, muito bom é Deus. Irmãos, aqui é lugar de milagre. Aqui é lugar de milagre. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que nós somos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. E
Então, esse momento aqui não é para você que acredita. Esse é o momento para quem é da casa, quem já entregou a vida para Jesus. Porque Deus, ele trabalha, entre aspas, né? Deus, ele trabalha junto com o homem. Tudo que Deus faz, ele não precisaria da gente. Mas ele conta conosco. E a Bíblia, ela fala que Deus é que repreende o devorador. Mas para que Deus repreenda o devorador, ele precisa da gente. Ele precisa que a gente contribua. Então, Deus é que pode repreender o devorador, mas cabe a nós fazer nossa parte. E a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrar. Então Deus, como vocês já devem ter ouvido, não fica devendo nada a ninguém. Então tudo que a gente faz para Deus haverá recompensa. Eu volto a repetir, aqui é lugar de milagre. Amém? Temos dois cadofilados, uma à direita e à esquerda. Você que trouxe então o seu dízimo, a sua fé, traga com alegria. E assim que o Senhor providencia. Amém? Deus abençoe. Irmãos, daqui a pouco nós vamos servir um salgadinho, um refrigerante. Vocês permanecem aí, onde estão, que os diáconos, os colaboradores vão estar servindo vocês nos seus lugares. Pediria aos irmãos que não entrassem na cozinha, a não ser aqueles que vão servir, porque a cozinha é muito pequena para não congestionar. Mas tem muito salgadinho e vocês vão sair daqui satisfeitos. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, nós vamos ser despedidos. Vamos orar pelo dia de oferta. Deus querido e maravilhoso, Pai, te damos graças, Senhor, pelas finanças depositadas aqui no desoperado. Pedimos ao Senhor, Pai, que estende as tuas mãos poderosas e santas, tuas mãos multiplicadoras, Pai, e que essas finanças sejam administradas no teu reino, com temor e sabedoria, como nós temos que tem sido feito aqui na casa do Senhor. Abençoa também a tua igreja, Pai, cada família aqui nesta noite. Abençoa os lares de cada um. Que na mesa dos teus filhos tenha abundância de pão. Que no lar, no seio da família, haja paz, saúde, alegria e prosperidade.
Oramos assim, louvando ao Senhor com as nossas palmas em nome